Gente, uma boa noite a todos. Então vamos começar lembrando algumas definições a respeito da lei de causa e efeito. Essa lei, que nada mais é do que causa e consequência, está muito relacionada à justiça e à liberdade. Então é uma lei que rege as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e de maneira que nós possamos, através dela, aprender a lidar com a liberdade de escolha, aprendendo a agir de forma a não nos prejudicar e a não prejudicar o nosso próximo. Então é uma lei que está inserida no nosso cotidiano, em todos os momentos da nossa vida, que abrange pensamento, sentimento e atitudes. Isso é importante a gente fixar. Por exemplo, nós vamos ver no Evangelho de Jesus, na Bíblia, a primeira frase é do apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. A cada um segundo suas obras. Jesus falando aos apóstolos: quem pela espada fere, pela espada será ferido. E popularmente a gente usa esse termo: aqui se faz, aqui se paga. Quantas vezes a gente se pega dizendo assim: fulano não perde por esperar, a justiça de Deus tarda, mas não falha. A gente fala muito isso. Os antigos, gente antiga, muito antiga, fala assim: a justiça de Deus vem a cavalo. Você não ouviu falar isso? Eu ouvi muito isso da minha mãe, do meu pai: a justiça de Deus vem a cavalo. Agora não vem a cavalo, vem a jato, é imediato. Mas então, essas frases, elas estão sendo proferidas, e a gente está falando dessa lei, de que todo efeito, tudo que a gente está vivendo, é consequência de uma escolha que foi feita anteriormente, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente tenha feito isso de forma automática e inconsciente. Então, muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades e a gente não entende por que nós estamos vivendo aquela dificuldade, porque nós não percebemos a causalidade. Nós estamos vivendo uma experiência que é efeito, mas nós não entendemos, não percebemos escolhas inconscientes, muitas vezes, que nós fizemos ontem. Quando eu digo ontem, não necessariamente no dia de ontem, mas em momentos atrás, passado até de outras vidas, que estão se refletindo hoje. Então é importante que a gente comece a tomar decisões de forma consciente, pensada e racional, de maneira que nós possamos, antes de agir, analisar as consequências das nossas atitudes, porque elas vão recair sobre nós fatalmente, como está ali. O que você semeia, você colhe. Não tem como escapar desta lei. Ela é uma lei universal, que está muito de acordo com a justiça divina, para alcançar todos os infratores da lei, com o objetivo de reeducá-los. É muito importante a gente lembrar isso daí. Quando a gente olha para essa imagem bíblica de Adão e Eva, aqui também nós temos uma referência à lei de causa e efeito. O tempo todo, para onde a gente olhar, qualquer livro que a gente lê, qualquer página que nós formos ler a respeito da Bíblia mesmo, os ensinamentos bíblicos ou mesmo espíritas, a lei de causa e efeito vai estar sempre embutida em todo e qualquer raciocínio que a gente fizer. Então, quando a gente olha para essa historinha de Adão e Eva, o que nós estamos observando? Simbolicamente, a mensagem que está sendo passada para nós é que, a partir do momento que o homem, o ser humano, passa a ter a livre escolha, ele pode escolher o que ele quer fazer ou o que ele não quer fazer. O que nós chamamos na doutrina espírita de livre-arbítrio. A partir do momento que o espírito se apodera da liberdade de escolher, ele passa a ter responsabilidade sobre suas escolhas. Quando as escolhas são feitas de forma a respeitar a lei de Deus, a lei do amor, de justiça, de caridade, todas as vezes que nós respeitamos a lei de Deus, as consequências das nossas escolhas serão sempre boas, serão sempre favoráveis. Nós teremos felicidade. Nós vamos viver num paraíso, num Éden. Essa é a proposta
da mensagem de Adão e Eva. Uma delas, dá para interpretar esse mito de uma série de formas. Mas quando o Espírito toma uma decisão, faz uma escolha que contraria a lei de Deus, ele entra num ciclo de sofrimento, de expiação. Ele sofre a consequência dessa má escolha em si mesmo, na sua própria vida, e esse sofrimento vai levá-lo ao caminho de volta. Então, quando o Espírito faz uma escolha que traz dor para ele, essa dor alerta de que ele fez uma escolha inadequada e ele se reconduz ao ponto de equilíbrio. Esse é o objetivo da lei. Então, quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor, que diz: olha, o paraíso está aí para vocês, tudo que está aí é de vocês, sejam felizes, aproveitem tudo de bom, mas não infrinjam uma das leis que eu vou colocar, que é não comer daquele determinado fruto da árvore da vida, do conhecimento, que está lá no centro ali do paraíso. Só aquilo não pode. Então, simbolicamente, nós estamos interpretando que havia uma liberdade que foi perdida a partir do momento em que a pessoa infringe a lei. Desobedeceu a lei, veio o sofrimento, e com o sofrimento a expulsão. Essa expulsão simbólica quer dizer: você perdeu o paraíso da consciência tranquila. Você perdeu o paraíso da sua paz interior. Todas as vezes que você infringe as leis divinas, isso vai acontecer. E esse é o remédio amargo que te conduz de volta. É importante nós lembrarmos desse pequeno detalhe. Interessante, na questão 844 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se o homem ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer livre escolha desde o seu nascimento. E os Espíritos dizem não. À medida que a pessoa passa a ter a vontade de agir, então ela tem já o discernimento entre o que é certo, entre o que é errado, ela passa a ter a liberdade para fazer escolhas. Antes disso, enquanto o espírito ainda não tem maturidade nenhuma, quando ele sai das mãos do Criador, simples e ignorante, sem conhecimentos do bem e do mal, ele precisa ser conduzido, ele precisa ser cuidado igual uma criança. Quando a gente pega uma criança pequena, a gente não deixa ela fazer tudo o que ela quer. Nós escolhemos a roupa que ela vai usar, que é adequada para a temperatura ambiente, que ela desconhece qual a roupa ideal. Nós escolhemos o que ela vai comer de acordo com a idade dela, porque se deixarmos por conta dela, ela pode ingerir algo que o seu organismo ainda infantil não tem condição de assimilar ou que possa ser prejudicial. Então os pais, eles conduzem a criança, eles vão cerceando a liberdade dela, é uma liberdade vigiada, porque ela não tem condição ainda de assumir a responsabilidade sobre os seus atos e de gerir a própria vida. No caso, quando ela se torna já maior, conforme ela vai aprendendo a escolher, já tendo noção do que é bom, do que é ruim, do que é ideal e não ideal, ela vai tendo liberdade progressivamente maior, até que na idade adulta ela se torna autônoma. Mas mesmo quando somos adultos e a gente bate no peito e fala: eu sou eu mando na minha vida, ninguém manda em mim, quando eu já tenho autonomia para escolher, eu ainda assim não tenho uma liberdade absoluta, porque se eu infrinjo leis, no caso leis sociais, eu vou ser punido, eu vou ter a minha liberdade restringida, eu posso ser preso, por exemplo, ter a minha liberdade restringida se eu infringir a lei. Então, o livre-arbítrio, ele sempre acompanha o espírito, mas lembrando que ele tem a liberdade de escolher, mas ele é responsável pelas consequências da sua escolha. E não é um poder absoluto, não é uma onipotência. A providência divina, ela está sempre acompanhando as nossas escolhas, de maneira que nós não tenhamos a possibilidade de causar um dano acima daquilo que o outro teria, por necessidade de aprendizado, vivenciar. A experiência que aquela pessoa que convive com você vai sofrer consequência das suas escolhas, mas você não tem uma liberdade total, 100%, sem que haja um limite para isso. Então nós temos que lembrar que a providência divina, ela faz essa modulação, ela equaliza, porque se a gente pudesse fazer tudo que a gente quer, realmente seria o caos. Eu vou dar um exemplo disso.
Vocês se lembram quando Pedro Bial, aquele apresentador da televisão, foi assaltado e que o assaltante deu 5 tiros na cabeça dele? Vocês se lembram? E nenhuma bala saiu. Ele contou essa história na televisão, que ele foi assaltado e o ladrão, por algum motivo, ele deve ter falado alguma coisa que o desagradou, ele desferiu 5 tiros, mas nenhuma bala saiu. Aí o ladrão ficou com raiva, porque o revólver não funcionou, e deu uma coronhada na cabeça dele e foi embora, depois de pegar o produto do roubo. Esse é um exemplo do que eu estou falando, de limite ao livre-arbítrio. Se fosse o momento do Pedro Bial desencarnar, se fosse por esse gênero de morte, ele iria desencarnar por uma morte violenta, e naquele momento poderia ter sido concretizado a vontade do bandido. Então o bandido escolhe matar e encontra uma pessoa que tem um gênero de morte marcado para aquele momento, naquele estilo, que seria uma morte violenta, brutal, súbita, né? Sem prévio, sem preparação nenhuma. Mas não era o momento dele. Então a providência divina tem condição de interceptar e de parar o braço assassino, de interromper o fluxo do mau comportamento de um espírito, se o que está diante dele não tem no seu mapa kármico, no seu processo, no seu planejamento reencarnatório, viver uma experiência desse tipo, seja como prova ou seja como expiação. Então é importante a gente ter isso. Então existe livre-arbítrio e responsabilidade, mas há atenuantes, no sentido de que quanto menos conhecimento o espírito tem, menos ele é culpado pelo que ele faz, mas quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, maior o nível de cobrança para as suas atitudes. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um índio canibal que mata o seu companheiro para comer da carne dele, é um assassinato, ele está matando um outro ser humano. Mas dentro do nível de entendimento daquele espírito ainda primitivo, sem o verniz da civilização, ele comete esse ato homicida, ele é menos culpado, é menos grave o crime dele do que qualquer um de nós, que sabe exatamente que não é certo tirar a vida do seu semelhante e por um motivo torpe qualquer a gente empunha uma arma e mata alguém, ou num assalto elimina a vida daquela pessoa, a vida física da pessoa. Então o grau de responsabilidade é como dizia Jesus: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então quanto mais conhecimento você tem e erra, mais responsabilidade você tem perante a sua consciência. Quanto menos conhecimento, quanto mais fragilidade e ignorância, menos isso será cobrado, terá uma flexibilização, é atenuada a falta de acordo com o conhecimento do espírito. Então essa lei é uma lei extremamente flexível, ela tem toda uma plasticidade, ela nunca vai ser exatamente igual para todo mundo, no mesmo crime, na mesma atitude, no mesmo momento. É individualizado o processo de cada um de nós, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso grau de evolução. Isso aqui a gente tira justamente do livro Ação e Reação, que é o que eu acabei de falar para vocês. Há limites para o nosso livre-arbítrio, escolhemos valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos, de acordo com o nosso grau de evolução. Mas o livre-arbítrio não implica em onipotência nem poder absoluto. É uma possibilidade de decidir, uma força em nossa vida, mas não um poder ilimitado e absoluto. É a divina providência, que a gente aprende na doutrina e nas religiões de modo geral, que existe uma mão invisível por trás da nossa vida, conduzindo o nosso destino, de maneira que se cumpra apenas aquilo que é importante para o nosso espírito. Nós vamos vivenciar experiências, sejam probatórias, são experiências que são propostas para o nosso espírito, para que a gente aprenda alguma coisa com elas, ou nós estamos vivendo uma experiência que é uma consequência de algo que nós fizemos em outras vidas e estamos colhendo agora a semeadura de ontem. Tem uma lei que está sendo respeitada. Então a lei divina, ela tem todo esse cuidado, porque Deus é justo e também é bom, senão nós estaríamos realmente enfrentando o caos. Eu gostaria de colocar para vocês
do ponto de vista doutrinário, a gente colocar qual a terminologia ideal para que a gente utilize. Veja que eu não estou usando a palavra certa ou errado. Não estou dizendo é errado ou é certo fazer assim. Estou dizendo, na minha opinião, no meu olhar, qual a terminologia ideal para a gente falar sobre essa lei. Então, naturalmente, nós ouvimos lei de ação e reação. O próprio livro de André Luiz tem esse nome, ação e reação. Lei de causa e efeito, lei do karma, lei do retorno. Nós temos toda essa terminologia para falar do mesmo tema, que é o que nós estamos abordando. Eu escolho causa e efeito e vou tentar mostrar para vocês por que eu faço essa escolha e, se vocês se convencerem, vocês passarão a utilizar também essa mesma terminologia. Por que isso é importante? Por que esse detalhe é importante eu estou trazendo para vocês? Porque, às vezes, outro dia conversando com uma senhora que frequentou a doutrina espírita por um período, leu alguns poucos livros e ela disse assim para mim: doutora Elaine, eu estou muito além do espiritismo. Eu falei: como assim além do espiritismo? A minha mente ela não se enquadra no espiritismo. O espiritismo tem uma restrição que eu não consigo ficar com ele. Eu tenho que ir além, eu tenho uma mente mais aberta. Eu falei: então me explica melhor o que você está dizendo, que eu quero sempre aprender. Aí ela disse assim: tem uma coisa no espiritismo que eu não engulo, é o tal do karma. Eu acho um absurdo essa história de karma. E por que você acha absurdo? Porque eu acho que Deus, nós colocou a gente no mundo para a gente ser feliz. Colocou a gente no mundo para a gente ter prosperidade, para a gente poder alcançar o máximo de potencial, desenvolver o máximo de potencial da nossa alma. Eu falei: tudo bem, concordo plenamente com você. Mas qual que é o problema do karma? Eu não estou entendendo qual que é o problema do karma. Essa história de que você fez alguma coisa em vida passada e você está pagando agora nessa vida, né? Essa questão de você, por exemplo, ser pobre hoje, porque na vida passada você foi rico, mas você não usou a riqueza a benefício do próximo, usou de forma egoísta, então você está ali pagando por isso. E eu falei: não, mas não é isso. A lei de causa e efeito não tem nada a ver com isso. Ela falou: mas eu entendi assim. Eu falei: não é bem assim. E aí, diante dessa pessoa, eu comecei a tentar procurar o significado de cada uma dessas palavras, para que a gente pudesse ver qual era o raciocínio. Ela era uma pessoa que, por não ser espírita, ela estava frequentando a doutrina, mas ainda não tinha uma base doutrinária. Ela não estudava somente obras espíritas, ela entrava na internet, ouvia palestras, via textos de várias coisas a respeito do assunto. Então, havia uma salada de informações sobre essa questão da lei de causa e efeito, que dava a ela uma visão equivocada da doutrina. E quantas vezes eu já ouvi palestrantes, não atualmente, né, os colegas que eu ouço falar hoje já não trazem esse ranço, mas quando eu comecei na doutrina, quando eu era mocinha, eu ouvia muito isso: a gente está aqui para sofrer, para pagar as consequências, sofrer as consequências do que nós fizemos, para a gente pagar pelo que nós fizemos. Então, essa coisa do pagar, do ter que sofrer para evoluir, era muito forte antigamente, nas palestras, nos oradores. Essa questão era muito pesada. Então, para mim, passava uma sensação de culpa, castigo, e era pesado aceitar isso. A gente se resignava, mas assim, da boca para fora, porque causava uma certa revolta, a gente se sentir amarrado. Então, já que eu fiz alguma coisa lá atrás, que eu nem sequer me lembro, mas eu tive outras vidas e fiz alguma coisa ruim, agora eu sou obrigado a viver essa experiência pelo resto da minha vida. Eu não posso mudar isso? Quantas pessoas chegam para a gente e dizem assim: doutora Elaine, eu não suporto conviver com meu marido, mas eu não vou me separar, porque eu já entendi que se eu largar dele nessa existência, eu vou ter que pegar ele na outra. Então, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou sofrer o que eu tiver que sofrer agora e chega. Pelo menos na próxima encarnação, eu fico livre desse traste. Quantas pessoas falam isso, né? E a gente, às vezes, reforça essa ideia quando a gente não consegue entender de verdade o que é essa lei de causa e efeito, né? Então, vamos pensar um pouquinho, vamos abordar todas elas, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Quando a gente fala lei de ação e reação, nós estamos abordando uma terminologia da física.
Newton, terceira lei de Newton, esse físico, conhecido de todos nós, da época da escola, ele dizia assim, que para toda força ou para toda ação sobre um objeto, em resposta à interação com esse outro objeto, existirá uma reação, uma força, que será da mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentido contrário. Então, quando eu tento empurrar a mesa, eu estou fazendo força sobre a mesa. A mesa está oferecendo uma resistência a essa força, na mesma intensidade, tá? No mesmo sentido, na mesma direção, perdão, mas em sentido contrário, para mim. Então, Newton fez essa observação. Vamos mostrar uma foto aqui de um foguetinho que fica mais fácil até para a gente entender. Quando o foguete queima o combustível e ele empurra o ar para baixo, né? O combustível sai com a propulsão do combustível, ele empurra o ar para baixo, a ação, e o ar empurra o foguete para cima. Então, existe a ação e a reação, e com isso o foguete se eleva e é suspenso no ar. Quando, por exemplo, eu estou andando aqui, nós estamos caminhando, a hora que eu ponho o meu pé no chão, quando eu estou dando um passo, eu só consigo mudar o passo e caminhar porque eu estou empurrando o chão para trás e o chão está oferecendo uma força contrária, na mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentido contrário, me jogando para frente. Vocês querem ver como isso é verdade? Joga sabão aqui, deixa tudo ensaboado. Eu vou tentar andar, o que acontece? Eu começo a patinar e vou para o chão, porque eu tirei a resistência, né? Então eu só vou para frente, porque eu tenho uma força que está empurrando o chão para trás, mas o chão está oferecendo uma resistência e me jogando para frente. Então isso é ação e reação. É uma força simultânea, é algo que acontece ao mesmo tempo, é simultâneo, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Na vida pessoal existe vida, existe ação e reação? Existe. Quando? Bateu, levou. Então você grita comigo, eu grito com você. Você levanta o dedo para mim, eu levanto o dedo para você. Com quem que você pensa que você está falando? Isso é ação e reação. É imediato, né? Então, na hora que a pessoa levanta a voz, eu levanto também. Então, eu fiz uma ação, gritei com você, você reage gritando comigo na mesma intensidade, na mesma direção e sentido contrário. Isso é ação e reação. Então, ação e reação existe na vida moral também. Mas ela está dentro da lei de causa e efeito, que é muito maior, ela não se resume a isso. A lei de causa e efeito, a gente vai passar esse raciocínio mais para frente e vocês vão chegar à conclusão se eu conseguir convencê-los da minha ideia. Então, bateu, levou, é ação e reação. Porque, veja bem, eu posso gritar com você, eu chego aqui nervosa e levanto a voz e grito com você, mas você olha para mim e fala, coitado dessa mulher. Que judiação, né? Falaram que ela era uma boa palestrante, que era uma pessoa que já tem até livros escritos, como a dona Helena falou, mas, nossa, que pessoa desequilibrada, né? Vem aí, grita, levanta a voz, porque tinha uma coisinha errada, porque faltou alguma coisa, fez... Então, eu posso gritar com você, te distratar e você me acolher com compaixão. Não foi ação e reação, né? Eu mandei a força do ódio na tua direção e você me manda o amor diluindo o meu ódio, neutralizando a minha energia doentia. Então, depende de como o outro vai reagir ou como ele vai agir. Reação é isso, eu grito, você grita. Ação é, eu grito, você age acalmando a situação, me acolhendo, tendo compaixão por mim. Como Jesus explicou no Dar Outra Face. Mas e o karma? Que nessa mulher falou para mim, eu não concordo com o karma. E aí eu fui ver o que é o bendito do karma, de verdade, a palavra karma, porque a palavra karma não é uma palavra espírita. Ela não existe na codificação kardeciana. Ela foi embutida na doutrina espírita, ela foi trazida para a doutrina espírita por nós espíritas. E nós utilizamos a palavra karma, só que nós temos que, ao utilizar uma palavra que vem de um outro contexto religioso, nós temos que explicar qual o sentido que nós estamos querendo dar. Vocês vão entender por quê. A palavra karma, ela vem do sânscrito, que é a língua sagrada da Índia. Nos livros sagrados da religião hindu, nós vamos ver a palavra karma, e ela tem um significado interessante. Karma é ação, movimento, força ou ato deliberado
que conduz a um destino inexorável. Ou seja, não tem como você interromper a consequência do seu ato, não tem como você amenizar, não tem como você interromper. Você colheu, vai colher exatamente na mesma proporção que você colocou, como nessa imagem. Então a gente vê o rapaz empurrando as barras, fatalmente essas barras vão vir e vão atingi-lo. Não tem como fugir. Então é inexorável, não dá para mudar, vira um destino para você. E era isso que essa mulher, quando conversou comigo, ela falava: eu não concordo com isso, doutora Elaine, porque se eu errei lá atrás, no momento da minha ignorância, da minha fragilidade, como às vezes a senhora fala, hoje eu estou tentando consertar, eu estou tentando fazer o bem, eu estou tentando fazer o melhor, então não conta o meu esforço de agora, eu vou ser eternamente refém de uma atitude que eu tomei lá atrás, quando eu tinha menos conhecimento do que eu tenho hoje, então nada do que eu fizer hoje vai valer. Falei, não é assim, mas o karma é assim. Então, quando a gente vai estudar o hinduísmo, onde essa palavra ela se originou, hinduísmo, janaísmo e um pouco no budismo, o budismo é menos, com esse conceito, com essa ideia, a gente vai ver que essa é a proposta. Então, dentro do hinduísmo, se você fez alguma coisa errada numa vida anterior, você vai nascer na outra encarnação filho de uma mulher pária, mulher da ralé, das castas inferiores, e você nunca vai ter nenhum privilégio na sua existência. Se conforme, você tem que passar por isso para resgatar, para pagar os erros que você cometeu na outra vida. É assim que é o karma. Vocês entenderam? Se você fez o bem, você vai nascer de uma mulher virtuosa, uma mulher brahmade na vida futura, e você vai ter ascensão social. Então, quem cometeu o mal numa encarnação anterior vai pertencer às camadas inferiores da sociedade, vai comer o pão que o diabo amassou com o pé, como se diz o ditado popular. E quem fez o bem vai ter garantia de uma vida futura melhor. É inexorável o destino. Isso é karma. Então, quando a gente fala em karma, para mim, está muito mais parecido com olho por olho, dente por dente. Para mim. Por isso que eu falo, é o meu olhar. Cortou a mão dele, se cortou sua mão, você vai lá e corta a mão dele. Furou seu olho, você fura o olho dele. Então fica uma coisa muito assim, também como bateu, levou. E é rígido, não há flexibilidade. Quando a gente vai ler a respeito do que nós vemos na doutrina espírita, nós vamos ver algumas coisinhas diferentes, né? No livro Ação e Reação, André Luiz pergunta sobre o karma. Quando ele está vendo o que está acontecendo com as pessoas, ele pergunta sobre o karma. E os espíritos que respondem a André Luiz, Silas e Druso, nesse livro, eles dizem assim: karma é uma expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de uma causa ou de um impulso anterior. Então, quando André Luiz pergunta se isso é karma, é o karma dele passar por isso, os espíritos têm esse cuidado de esclarecer. Karma é uma palavra em sânscrito, pertence ao hinduísmo, mas para nós, aqui, se nós formos trazer essa palavra, nós vamos deixar bem claro que é causa e efeito, tá? É um pouquinho diferente do que se diz lá. Para nós, quando se fala em karma, nós estamos falando da conta, né, de cada um, englobando os créditos, então todas as suas ações meritórias, e os débitos, as ações negativas. Não catalogando e definindo apenas as individualidades, mas também povos, raças, estados e instituições. Então, quando nós vamos reencarnar, tudo isso é levado em conta. Quando a gente vai nascer, por que nós nascemos no Brasil? Por que nós não nascemos na Suécia, na Noruega, que tem todo um padrão nível A de evolução, de índice de desenvolvimento humano, não tem tanta corrupção, é tudo muito limpo, organizado? Por que nós não nascemos lá e nascemos aqui? Por que somos brasileiros? Por que alguém nasce na África, na República do Congo, em países que estão em guerras civis? Por quê? Então, aquele grupo de espíritos encarna naquele país, aquela raça, aquele povo, aquela instituição, ela tem um processo coletivo de viver uma experiência semelhante, uma experiência comum,
de natureza expiatória, ou seja, sofrendo consequências de escolhas anteriores, ou probatórias, onde a pessoa vai ser testada em algumas possibilidades. Nós todos concordamos, eu tenho certeza, que uma mulher que nasce no Ocidente é bem diferente de uma mulher que nasce no Oriente. Imaginemos nós nascendo lá num país muçulmano. Qual liberdade tem uma mulher no país muçulmano? Nenhuma. E nós, mulheres ocidentais, temos a liberdade de escolher, de viver a vida como queremos, no campo da sexualidade, na profissão, na religiosidade. Nós temos liberdade que as outras não têm. Por que nós nascemos aqui e elas lá? Então, alguma coisa daquele grupo de espíritos que precisa ser vivenciada, aquela experiência que impõe àqueles espíritos inibição, contenção, subjugação. Eles têm que aprender alguma coisa disso. E nós talvez não tivéssemos, a nossa prova é outra. Então, o espírito Druso e o Silas, essa palavra fala do Silas, orienta com mais propriedade a André Luiz e a nós também. No uso ou no abuso, a alma cria na própria consciência os créditos ou débitos que atrairão facilidades ou dificuldades, alegrias ou tristezas para si. É fundamental a gente prestar atenção nisso, porque quando a gente coloca que a alma cria na própria consciência, nós estamos tirando Deus da jogada. Porque às vezes a gente fala assim, o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Tem pessoas que perdem a fé em Deus porque perdeu um ente querido, porque perdeu o pai que é um amigo de família, porque tem uma enfermidade grave, ou surge um câncer em alguém da família que ela julga que não era merecedora, porque era uma pessoa boa. Então aqui fica muito claro que tudo o que acontece conosco está sendo regido pela diretriz da nossa consciência. É aqui que é o tribunal. Na própria consciência, as leis divinas estão inscritas. Isso está no Livro dos Espíritos. E é essa consciência que vai automaticamente gerar para nós o resgate, a reparação, uma vida plena ou uma vida limitada. Porque se nós nos sentirmos culpados, não nos sentiremos merecedores do bom. Quantas pessoas vocês conhecem, ou talvez vivenciem essa experiência dentro da família ou em si mesmos, pessoas que estão sempre lidando com, por exemplo, companheiros abusivos ou companheiras abusivas, pessoas que humilham, que deprime, que judia, que às vezes até agride fisicamente, mas moralmente rebaixa. Quantas pessoas vivem essa experiência? Às vezes o esposo é um companheiro alcoólatra, é drogado, aí a pessoa larga daquele companheiro, ela pega um outro mais ou menos parecido no mesmo nível, ela vai para outro mais ou menos no mesmo nível, e a gente fala, gente, mas fulano parece curva de rio. A gente não usa esse termo? Só para a tranqueira perto dela. Vocês já usaram esse termo ou eu que uso? Já usaram? Porque às vezes eu estou baixando o nível, né? Então, a gente fala isso, mas o que está movendo essa pessoa, no caso desse exemplo que nós estamos dando, essa mulher, de se relacionar com pessoas que a fazem sofrer? Talvez ela traga no inconsciente, lá na mente dela, a ideia, a proposta de que você não merece ser feliz, você merece sofrer porque você é ruim, porque lá na outra vida você fez isso, aquilo, ou nessa vida mesma. Então há complexos de culpa inconscientes que as pessoas impõem a si mesmas e elas vão em rota de colisão com o sofrimento, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não põe o dedo na nossa cara e fala, você fez isso, você vai pagar. Somos nós, é a nossa consciência, a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Essa imagem, ela quer mostrar para nós que a lei de causa e efeito, ela tem efeitos imediatos. Porque quando a gente fala em lei de causa e efeito, a pessoa sempre pensa assim, é na outra vida, né? Na outra vida você vai ver, fulano vai pagar pelo que ele fez, se não for nessa vida vai ser em outra. A gente sempre imagina que uma pessoa que faz o mal, ela vai sofrer as consequências desse mal em outra encarnação, mas é imediato. Toda vez que você pensa em fazer o mal, você abre uma zona doentia no seu psiquismo, na sua mente, no seu corpo espiritual, no seu perispírito, e a marca segue com você, até que ela seja eliminada, que ela seja limpa, higienizada através do amor. O amor é que vai fazer a limpeza dessa zona doentia que você abriu no momento em que você pensou e agiu no mal. Então essa imagem mostra o rapaz com uma série de manchas escuras. Aí a proposta dessa imagem é mostrar para nós que ele está se sentindo culpado e que essas manchas escuras são a
consciência pesada dos crimes cometidos. E quando eu falo crime, não estou falando só de assassinato, de estupro, estou falando de todas as vezes que nós agimos no mal. Nós estamos impondo sofrimento para o nosso irmão, mas acima de tudo, iniciando esse processo em nós. Então eu estou aqui com ódio do fulano. Eu vou matar o fulano na hora que eu pegar ele. Ele vai ver, ele me paga pelo que ele fez. Eu não estou nem atingindo o fulano, mas a mim eu já estou atingindo. Eu já estou abrindo zona mórbida no meu corpo espiritual, no meu perispírito e na minha mente, adoecendo-me e fixando uma enfermidade no meu corpo espiritual, pelo meu pensamento desequilibrado. Talvez eu nem atinja o outro, porque pode ser que a hora que eu mando ódio para o outro manda compaixão para mim, como eu disse. Falo, nossa, coitada da Elaine, judiação, né? Eu não tive intenção de fazer nada disso, é coisa da cabeça dela, foi a maneira como ela interpretou, e a pessoa me acolhe, me perdoa, recebe o meu ódio, devolve amor para mim, e ela não foi atingida, mas eu fui. É isso que a gente está querendo dizer dessa lei de causa e efeito. Ela tem efeitos imediatos em nós e pode ter efeitos tardios. Nós podemos carregar conosco isso por muito tempo, dependendo das nossas atitudes. Essa outra imagem, ela mostra para nós o corpo físico, que está embaixo, e o corpo espiritual, que está em cima. Então nós temos, dentro de nós, na nossa complexidade humana, nós temos o corpo físico e temos o perispírito, que é o corpo espiritual que acompanha a alma. E essa imagem quer mostrar exatamente isso. Quando nós estamos no processo de desencarnar, nós vamos morrer fisicamente, o nosso espírito se desprende do nosso corpo físico e ele vai acompanhado por um corpo fluídico, um corpo energético, semimaterial, que é o perispírito. Por que é importante a gente lembrar isso nesse momento? Vocês já ouviram falar que na hora da morte a pessoa lembra, ela vê o filme da vida dela? Vocês já ouviram falar isso? Que de repente ela vê, parece que passando um filme rápido de todas as coisas que ela fez ou deixou de fazer? Isso aí chama-se revivência mnemônica. No momento da morte, e ela faz a fixação da programação corretiva. Então é como se o espírito naquele momento ele pudesse rever rapidamente tudo o que ele fez. Ele já vai vendo quais situações precisam ser retificadas, porque aquilo que a gente fez bem feito não precisa de retificação. O que é perfeito não precisa de acrescentar nada. Quando eu olho para uma coisa e falo, não está legal, preciso dar uma ajeitadinha aqui, preciso melhorar ali, o que não está perfeito precisa de retificação. Então, no momento da morte, isso está no livro Perispírito, do Zimmermann, ele explica isso. Você faz a reminiscência e você, ao mesmo tempo, já vai fixando o que precisa ser reprogramado, reconduzido para outra encarnação para ser recorrigido. Então a gente marca imediatamente o nosso perispírito na hora em que nós agimos no mal e também levamos para a vida após essa vida essas consequências das nossas atitudes. Então a lei de ação e reação é uma lei da física que rege a interação simultânea entre elementos materiais, enquanto a lei de causa e efeito é uma lei moral que rege as relações do homem consigo mesmo e com os outros, gerando consequências tanto imediatas na encarnação atual, como nós já mostramos, como consequências tardias. Mas a grande diferença do karma, que nós usamos também aquelas barrinhas, nós vimos que quando falamos do karma, a hora que você promove a ação, não tem como impedir. Ela vai embora, volta até você e você vai sofrer as consequências integrais daquilo que você fez. Quando a gente estuda a lei de ação e reação na doutrina espírita, nós vamos ver que não é bem assim. Que é possível que você interrompa o fluxo do mal, minimizando danos, antecipando-se à expiação e já corrigindo no meio do caminho. Então, a qualquer momento, por isso que é importante a gente falar sobre isso, por isso que eu escolhi esse tema. A qualquer momento você começa o processo de minimização de danos. Porque às vezes a gente erra no momento de fragilidade, de ignorância, de impulsividade, e a gente fala, nossa, se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. Mas aí já está lançado, não tem como interromper. E a lei de causa e efeito mostra que essa lei tem uma tal flexibilidade que, mudando a sua maneira de pensar, sentir e agir, você já pode ir neutralizando os efeitos negativos da sua ação. Coisa que no karma não é possível. Aconteceu, vai fatalmente chegar lá. Então aqui a imagem mostra que nós estamos interrompendo. Não vai continuar, o mal vai parar.
eu vou mudar o rumo dessa história a partir de agora. Então eu vou contar uma história para vocês do livro Ação e Reação. A história é de um espírita chamado Adelino. André Luiz chega na casa espírita onde Adelino está fazendo uma palestra com Silas e o assistente Hilário. E ele fica encantado com o Adelino. O Adelino faz uma palestra comovente, as pessoas choram, inclusive o André Luiz chora quando ele está fazendo a palestra, que tocou o coração das pessoas. As pessoas amam muito o Adelino. O Adelino é considerado uma pessoa muito boa, muito generosa, abnegada, uma pessoa humilde, que ajuda todo mundo. Então os espíritos que trabalham na casa, quando vê André Luiz chegando junto com Silas e com o Hilário, eles falam: olha, vocês são benfeitores que vêm lá da Mansão Paz, a gente quer aproveitar e pedir um socorro, uma ajuda para o Adelino. O Adelino é um homem muito bom. O Adelino está passando por uma série de dificuldades financeiras. E olha, ele só está passando por essa dificuldade financeira porque ele tem um coração tão bom. A minha mãe, por exemplo, que está encarnada, o espírito está no plano espiritual, mas a mãe dele encarnada teve uma dificuldade e eu inspirei o Adelino para que ele fosse lá e sanasse a dificuldade material da minha mãe. E ele não teve dúvidas, ele socorreu minha mãe na necessidade. E aqui, se você conversar com várias pessoas que estão aqui, tanto encarnados como desencarnados, todo mundo vai falar de alguma boa ação do Adelino. O Adelino é um homem bom. Então dá uma força para ele, ajuda ele nesse problema material. Aí vem um outro e começa a pedir socorro para a doença que Adelino traz na sua pele. Adelino tem um tipo de um eczema, que a imagem é tirada da internet, mas ela quer mostrar essa proposta. Ele tem um eczema, e essas lesões de pele, a pele resseca, racha, sangra, infecciona. Ele tem dores no rosto, na orelha, no couro cabeludo, nas mãos, nos braços, em algumas partes das pernas. Então, eles têm muita compaixão do Adelino e pedem, todo mundo vem pedir ajuda para o Adelino. E André Luiz fala: nossa, mas ele, que homem maravilhoso que é esse espírita cristão, e vamos ajudá-lo, vamos sim, viemos aqui para isso. Aí eles vão até a casa do Adelino. Quando eles chegam na casa do Adelino, o Adelino tem uma casinha simples, ele é muito pobre, mora com a mãe, ele tem uma filha de mais ou menos 9, 10 anos, que ele criou desde os 3 anos sozinho, porque a mãe abandonou. A esposa o largou quando a menina tinha 3 anos e foi embora com outro, traiu ele e foi embora. E ele foi morar com a mãe, e a mãe o ajuda na criação dos filhos. A menina é filha biológica dele, mas ele tem mais 3 crianças que são adotivas, 3 crianças negras que foram abandonadas à sua porta, e ele adotou as 3 como filho. Ele tem 4 crianças, 4 filhos, e vive numa situação de bastante penúria. E o André Luiz, questionando o Silas, ele diz assim: nossa, mas a lei de causa e efeito não diz que quando a gente faz o bem, a gente não recebe o bem? Não é assim que funciona? Quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal, né? Ele semeou o bem, devia estar colhendo o bem, ele está colhendo um sofrimento danado, né? Parece que não está muito justo isso. E aí o Silas fala: nós vamos conversar, vamos primeiro ajudar, depois nós vamos conversar sobre as encarnações passadas, vamos levantar o véu do passado, para a gente ver onde isso começou, porque nós estamos vendo o efeito, vamos saber a causa. Levantando a história de vidas passadas do Adelino, o que tinha no passado dele? Adelino, ele era filho de um rico fazendeiro com uma escrava da fazenda. Esse fazendeiro, aliás, era o filho do fazendeiro, né? O fazendeiro já tinha falecido, o filho estava coordenando a fazenda de escravos. E ele abusava das escravas. A mãe do Adelino foi uma das abusadas, engravidou. Quando o Adelino nasceu, ela morreu no parto. Não se sabe por que ele gostou do menino, porque as outras crianças que nasciam das outras escravas que ele estuprava, ele vendia a mãe e a criança junto. Mas esse em especial ele não sabia porque ele quis reter com ele. E ele trouxe para morar na casa dele e adotou como filho realmente. Criou como filho, com todo o status de filho. E eles eram extremamente amigos, se davam super bem, faziam muitas coisas juntos. Mas lá no belo dia, quando o Adelino estava lá com uns 23 anos por aí, e o pai com 43, o pai casou-se pela primeira vez. Ele era um solteirão inveterado, casou-se pela primeira vez com uma mulher mais jovem, na faixa dos seus 20 anos. E o Adelino começou a cobiçar a mulher do pai. E a moça
passa a corresponder também aos desejos do Adelino. E eles iniciam um romance. Ele passa a ter relacionamento íntimo com a mulher do pai, com a sua madrasta. Muito bem. Essa paixão vai tomando uma tal proporção que eles querem retirar o pai da jogada. Porque eles poderiam ir embora. Vamos viver o nosso amor, a gente abandona ele, vai embora e vamos viver a nossa história, vamos viver o nosso amor. Mas eles não queriam deixar o dinheiro para trás. Se eles fossem embora viver a sua paixão, eles poderiam viver, mas viveriam pobres. E a ideia deles era que eles eliminassem o pai para que eles pudessem ficar juntos e gozar dos benefícios financeiros de ser rico fazendeiro. E aí eles começam a projetar a ideia de como nós vamos eliminar o pai, que chamava Martim Gaspar, da ocasião. Havia 2 capatazes na fazenda que eram também bastante cruéis, que também abusavam das meninas, das escravas, estupravam as escravas. Eles eram da pá virada. E o Adelino, que se chamava Martim, mais a amante, mulher do pai, convidam os 2, se eles teriam coragem de dar fim no velho. Que naquela ocasião, 43 anos era velho, viu gente? Na época da escravatura, né? Agora é 80 que é velho, né? 90. Bom, e os rapazes, por ganhar algum dinheirinho, executam o crime. Como é que eles fazem? Eles, quando o senhor bebeu um pouco, estava alcoolizado, eles jogam um líquido incandescente ali na cama, põe fogo e aquilo fica como se fosse um acidente. Ele estava bêbado, estava fumando, o cigarro caiu, pegou fogo e ele morreu queimado. Uma tragédia. Todo mundo chorou, se entristeceu, de forma fingida, e a vida que segue. E os 2 então se casam e vão viver felizes para sempre com o dinheiro do pai. O espírito que foi assassinado não se conformou. Quando ele acorda no plano espiritual e toma ciência de que ele foi assassinado pelo filho tão amado, pela esposa amada, ele se torna um perseguidor do casal. E gruda nos 2 e eles vivem uma vida literalmente infernal, com a ação desse espírito obsessor, que se torna o pai. O Adelino falece, desencarna, vai para o plano espiritual e dá de cara com o pai, perseguindo ele no plano espiritual. Ele sofre o assédio de espíritos inferiores, de espíritos maus que estão no plano espiritual, que aliaram-se ao pai dele para fazer justiça com as próprias mãos. O negócio de Deus não existe. O negócio é a gente fazer justiça com as próprias mãos. Se Deus existisse, isso não teria sido permitido. Vamos lá, vamos pegar ele. E aí eles começam a torturar o Adelino no plano espiritual. O Adelino é hipnotizado de tal forma que ele começa a visualizar o próprio corpo em chamas. Então, ele cria mentalmente chamas, labaredas, que estão destruindo o seu corpo, do mesmo jeito que o pai faleceu com o corpo incendiado. Tal a doença mental que ele desenvolve no plano espiritual pela culpa, pelo remorso e pela perseguição cerrada do obsessor que era o pai. Muito bem, ele sofre horrores durante 11 anos, essa perseguição no plano espiritual, até que ele se arrepende, que ele começa a pensar em Deus, nas orações, pedir ajuda e pedir uma oportunidade para ele poder reparar esse erro. Eu não sei como que eu faço, não sei de que jeito, mas eu me arrependi. Se eu pudesse, eu não teria feito isso. Nesse momento ele é resgatado e levado à Mansão Paz, onde ele é socorrido. Lá ele é tratado e ele passa a fazer um trabalho de restauração do seu comportamento. Ele passa a se dedicar ao bem dia e noite. Durante anos, trabalhando no plano espiritual a serviço do próximo, ajudando pessoas, socorrendo, fazendo bem. Se prepara para reencarnar e vem numa família humilde, agora para ser espírita cristão. E se torna um grande trabalhador da seara espírita e continua na caridade, dia e noite, se dedicando ao próximo, esquecendo de si mesmo e cuidando do próximo. E aí vem os filhos. Quem são esses filhos do Adelino? A filha mais velha é a ex-madrasta, a mulher com quem ele se relacionou e que arquitetou o crime com ele. Os 2 primeiros filhos, os mais velhos,
eram os capatazes, que com ele cometeram o crime, a mando dele cometeram o crime. E o terceiro filho, o próprio pai que ele matou. Então ele recebe, ele está tão bem preparado para viver essa experiência, ele se preparou tanto no plano espiritual, que a hora que ele vem, ele fala: pode mandar todo mundo que eu vou cuidar. Pode mandar todo mundo que eu vou botar no caminho do bem, porque eu desviei essa mulher do caminho dela, ela era a mulher do meu pai, eu não tinha nada que me meter com ela, eu aliciei esses capatazes e os conduzi a tornarem-se assassinos, eu matei o meu pai, eu tirei a vida dele, eu quero dar a vida de volta. Então ele traz todos para perto dele e passa a fazer a corrigenda, agora colocando todos no caminho do amor. Então isso é lei de causa e efeito. Então vocês percebem que ele fez o mal. Se ele não tivesse interrompido, que é aquela mãozinha que interrompe o fluxo do mal, se ele não tivesse parado e falado: eu errei, mas eu quero consertar, eu me enganei, não é isso que era para fazer, como é que eu faço para voltar agora? Já foi feito um projeto para que ele pudesse restaurar o equilíbrio. Suponhamos que ele não fizesse isso. Suponhamos que ele chegasse no plano espiritual, encontrasse o pai e se degladiasse com o pai cheio de ódio, e lá e não tomasse essa atitude de mudar o rumo dessa história, de fazer o bem a quem ele fez o mal. O que teria acontecido? Era muito provável que ele tivesse reencarnado, ao invés de ter uma leve descamação na pele, né, lesões eczematosas que estavam melhorando com o tempo, elas estavam progressivamente melhorando, ele ia ficar curado em breve dessa enfermidade. O que ele teria desenvolvido? Vocês já ouviram falar de fogo selvagem? Todo mundo já ouviu falar? É uma doença que simula realmente queimaduras de terceiro grau. A pessoa enche a pele de bolhas, essas bolhas vazam e é uma dor terrível, infecta, é um sofrimento próprio de pessoas que botaram fogo nos outros. Então, a lei de causa e efeito, ela tem um rigor a cada um segundo suas obras, mas ela tem atenuantes e tem agravantes. Então, se você insiste em repetir o erro, você vai se comprometendo cada vez mais. Mas se você fala: não, para que eu quero corrigir, a qualquer momento começa o bem a diluir o mal, e a gente vai interrompendo o ciclo de dor e sofrimento. Então ele vem numa encarnação com lutas e desafios, mas ele vem com uma enfermidade leve comparada à que ele promoveu no pai dele, já através do amor, tentando reeducar os espíritos que ele induziu ao mal. Então é o amor cobrindo literalmente os pecados. Então a gente vai comparando. Ontem o filho ingrato, rico, orgulhoso, egoísta. Hoje, órfão de pai e mãe. Nessa encarnação ele nasceu sem pai e mãe, pobre, ficou abandonado, era pobre, humilde, abnegado e devotado. Só uma corrigenda, não era órfão de pai e mãe, não, órfão de pai, porque o pai abandonou a família, a mãe não, a mãe morava com ele. Então ficou órfão de pai, pobre, humilde, abnegado e devotado. Então houve uma grande mudança de uma encarnação para outra. Isso é maravilhoso, saber que nós temos essa potencialidade em nós. Isso que é bonito, que a gente possa perceber que nós temos o potencial para mudar o rumo da conversa. Então, tende antes de tudo amor ardente uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É isso que significa essa frase. Então nós vemos na história de Adelino essa proposta: o amor retornando sobre os passos daquele que fez no mal e apagando os sinais do mal, fazendo agora uma reconstrução. Isso é espetacular que nós possamos fazer. Nossos atos tecem, tudo palavras do livro isso daí. Nossos atos tecem asas de libertação ou algema de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. Entretanto, se somos vítimas de nós mesmos, igualmente somos beneficiários da tolerância divina, que nos proporciona a reencarnação no santuário da vida, para que possamos restaurar e ressarcir. Então é uma oportunidade de corrigir. No Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de causa e efeito, ela não está enunciada com esse nome, mas ela está embutida na ideia. No capítulo 5, quando fala sobre as aflições, Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam, e portanto não deixa impune qualquer desvio do caminho reto,
não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então, sofrer as consequências daquilo que você faz é uma proposta divina para o progresso da alma. É preciso que você saiba o que você fez, o dano que causou, para que você aprenda e não faça de novo. Então, a proposta é evolutiva, não é punitiva. O karma castiga, pune. A lei de causa e efeito não, reeduca. É uma diferença grande. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias da vida são efeitos que hão de ter uma causa. Desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa causa não está nesta vida, há de ser numa vida anterior, tá? Na existência precedente. Por isso que às vezes nós vemos pessoas que nós consideramos boas, vivendo experiências dolorosas, e a gente tem a sensação de que não é justo. Porque isso que a pessoa está vivendo hoje é uma consequência do que foi feito ontem, mas acima de tudo foi uma escolha do espírito dela, no plano espiritual, junto com quem fez o planejamento reencarnatório dela, visando a restauração, o reequilíbrio, o ressarcimento do prejuízo. E às vezes o espírito escolhe as provas mais duras, e vocês vão ver se vocês concordam com o que eu vou dizer agora. É quando nós estamos sofrendo que nós estamos mais perto de Deus. Quando nós estamos vivendo lutas e desafios, nós somos muito mais conectados com Deus, com a religiosidade, com a fé, do que quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente flui, a gente passeia, a gente se diverte, a gente não lembra de Deus. Então, às vezes a pessoa escolhe uma vida de luta e desafio, como ele escolheu, para que ele ficasse longe das tentações. Eu não quero ser rico, não quero ter dinheiro, não quero ter poder, eu quero ser bem simplesinho, eu quero ter uma vida apagada, porque eu não quero correr o risco de cair no que eu caí antes. Então o espírito às vezes escolhe essa vida de luta e desafio. Quando nós olhamos no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Quando Jesus dizia assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já terá cometido adultério com ela. Vocês já ouviram essa frase, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala, não separeis o que Deus uniu, e também na Bíblia existe. Então, quando Jesus fala isso, quando você olha para uma mulher e a cobiça, você já está cometendo adultério com ela, ele está querendo mostrar exatamente o que foi dito ali. Olha, o mal não começa na ação, a ação é a concretização do mal. O mal começa na cabeça. Você começa a pensar em fazer alguma coisa inadequada, depois você executa. Então Jesus está chamando a atenção, é muito antes que vocês têm que estar atentos. Ora e vigia, antes, não é depois que já aconteceu, né? É isso que ele quer dizer para nós, a importância da oração e da vigilância. Ainda nesse capítulo 7 do livro Céu e Inferno, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, anula o efeito, destruindo a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então veja que interessante, Adelino arrependeu-se, mas se ele falasse assim: olha, me perdoa, viu Deus, perdoa, eu errei, olha, você vê, matei meu pai, né? Saí com a mulher dele, induzi 2 pessoas ao crime, fiz tanta coisa errada, me desculpa, eu me enganei, eu errei, me perdoe. Tudo bem, mas não fica faltando? Se você fosse a vítima dele, não fica faltando? Você não fala assim, mas é só isso? O cara se arrepende e está tudo bem? Pô, peraí, e eu, que perdi minha filha, meu filho?
ou o meu trabalho, ou um braço, uma perna, vai ficar nisso? Vocês percebem como a gente tem necessidade de ver que isso se complete de uma outra forma? Muito cá entre nós, bem assim cá entre nós, isso que a gente queria era vingança, né? A gente queria que o cara pagasse pelo que ele fez. Porque nós estamos nesse nível, nós não somos Jesus ainda, né? Então a gente queria que ele pagasse. Mas a lei divina não quer que ele pague só. Então ele queimou o pai, ele vai morrer queimado. Tá bom, para nós tá bom. Não, tá vendo? Apagou, morreu queimado. Mas queimou o pai, morreu queimado. Fechou, estou satisfeito. Porque nós estamos atrás de vingança. Só que para Deus, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que essa alma se reeduque. Então não adianta sofrer na própria pele o que fez o outro sofrer. Se eu matei muitas pessoas, matei centenas, milhares de pessoas, como um líder de guerra, por exemplo, alguém que fomentou uma guerra e matou milhões de pessoas, milhares de pessoas, eu vou morrer milhões de vezes para pagar? Não é melhor eu encarnar como um médico, como o Dr. Sabin, por exemplo, que descobriu a cura da poliomielite, a vacina da poliomielite? Não é melhor? Ficou 30 anos dentro de um laboratório se dedicando à pesquisa até encontrar a vacina para a poliomielite que salvou tantas pessoas da paraplegia, da morte. Não é melhor? Não é melhor se eu furei o olho de 10, 20, 30, 50 pessoas? Não é melhor eu nascer como oftalmologista do que eu encarnar 10 vezes para alguém furar meu olho 10 vezes? Então, a gente faz esse raciocínio. A lei de causa e efeito, ela não tem a ver com esse karma. Karma é castigo. Karma é isso, você cegou alguém, você vai ser cego na outra vida. Você queimou alguém, você vai ser queimado na outra vida, isso é karma. Mas lei de causa e efeito não. Você fez o mal aqui, o que você está disposto a fazer para recuperar, para corrigir? Essa é a proposta. Arrependimento, expiação, que é sofrer consequências, e reparar. Mas às vezes não dá tempo de reparar nessa encarnação. A pessoa já morreu, e aí, como é que eu faço? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou por má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, dá para a gente entender a diferença, conseguir convencer vocês da diferença, lei de causa e efeito, lei de ação e reação e karma. Deu para perceber que o amor cura e liberta, quando o Adelino escolhe, através do amor, reparar o mal, o amor que o faz livre da expiação dolorosa que ele poderia sofrer caso ele não fizesse isso. Em 5 minutinhos, eu vou passar um outro caso desse livro, que é bastante interessante também, onde a gente vê uma dívida que vai se agravando ao longo de várias existências. Eu só quero colocar esse caso para a gente fazer um contraponto com o anterior, onde a gente vai ver que o Adelino cometeu erros graves, mas ele despertou, ele acordou e falou: não quero mais seguir nesse caminho, eu errei, eu me arrependo, estou sofrendo as consequências dessa escolha, né, que eu fiz, mas agora eu quero reparar, eu quero consertar, e consertar tudo de uma vez. O que eu puder fazer, eu vou fazer agora, eu vou me dedicar ao bem. Então nós vimos uma dívida que foi aliviada, houve amenização nos rigores da lei. Aqui nós vamos ver uma dívida que se agrava, quando o espírito começa a reincidir no erro. Então essa história da Zilda, Marina e Jorge, a gente colocou aquele desenho ali em cima porque ele reflete exatamente o teor da história. A Zilda e Jorge, eles eram casados numa encarnação. Marina aparece no campo, no sistema dessa família, na qualidade de uma amiga, de uma conhecida, começa a cobiçar o marido da Zilda e vai dando em cima dele, assediando ele, até que eles começam a ter um caso e promove a separação do casal. O livro só fala isso, não dá detalhes, só fala que houve uma separação conjugal traumática, sofrida por causa da Marina ter se aproximado do Jorge, assediado e tirado ele de dentro da casa da Zilda, né? E com a conivência dele, obviamente. Quando eles estão no plano espiritual, lógico que todo o mal precisa ser retificado. Há o arrependimento, há o sofrimento expiatório,
A pessoa sofre as consequências daquela escolha, tem noção do dano que causou, a extensão do dano que causou aquela atitude dela, e ela vai ter que reparar. Então, olha, nós vamos fazer um novo projeto reencarnatório. Vocês precisam estar juntos outra vez, porque você, Marina, você, Jorge, vocês precisam aprender a ter uma contenção desse impulso sexual. Antes de agir movido pela paixão, vocês têm que olhar e ver a extensão de dano que vocês vão causar. Então, a prova para vocês dois é o amor-renúncia. Vocês vão amar, mas vocês vão ter que renunciar em prol do bem coletivo. Não, fica tranquilo que dessa vez vai. Né? A Marina se propõe a viver essa experiência de novo. Mas como é que vai ser? Ó, vamos fazer o seguinte. Na outra encarnação, vocês foram conhecidas, amigas. O laço de uma amiga com uma outra amiga, de uma mulher com outra mulher, não é tão intenso assim. Vamos fazer assim, nessa próxima encarnação, vocês vão ser irmãs. Tudo bem? Tá jóia, nós vamos ser irmãs. Você vai ser a irmã mais velha da Zilda, tá? Tá ótimo. E o Jorge? O Jorge tem um compromisso com a Zilda. Na outra encarnação, ele era marido dela, eles tinham todo um planejamento reencarnatório a cumprir juntos. Você entrou, fizeram um triângulo amoroso e mudou o rumo da história. O Jorge tem um compromisso com a Zilda que ele precisa cumprir com ela, e ele está disposto a cumprir. Então ele vai vir para ser noivo e casar-se com a Zilda. Tudo bem? Fechou, vamos embora. Bem, quando começa o processo do encontro dos dois, do reencontro, Zilda apaixonada por Jorge, eles namorando, eles iam se casar, já estava programado o casamento. A Marina começa a sentir o fogo da paixão de novo pelo Jorge. O que a gente viveu em vidas passadas, as fragilidades nossas de outras vidas, elas são reapresentadas para nós. Porque essa é a ideia da reencarnação, é que você aprenda, que você mude, que você vença essa fragilidade. Então, qual foi a sua fragilidade, Marina? O adultério, né? a intemperança sexual, a paixão cega. Ótimo, então você vai viver de novo essa prova. Só que você se prepara, porque a tendência é você recair. Mas você se preparou para que isso acontecesse. Não, estou firme, pode deixar, pode mandar que eu aguento. Aí vai. Aí aparece aquele pedaço de homem, de mau caminho. Que o Jorge deve ser um pedaço de mau caminho. Porque por causa de tanta tragédia assim tem que ser. Muito bonito, parece o Jorge. E o Jorge chega e a Marina já começa a encher os olhinhos, brilhar os olhinhos por causa dele. Começa a se apaixonar por ele. O que Jesus disse? Quando você olha para uma mulher ou um homem, que ele é de outra, cobiçando-o ou cobiçando-a, você já está cometendo adultério com ele. Ou vocês ouviram falar que não é para cobiçar, não é para cometer o adultério. Eu estou avisando vocês, o adultério não começa na cama, ele começa no pensamento. Então, se Marina tivesse conhecido Jesus, e lido essa frase, e entendido, ela ia falar, olha aí a tentação outra vez. Mesmo que ela não lembre de outras vidas, mas ele é noivo da minha irmã. Eu não posso fazer isso com a minha irmã. Mas a fragilidade do espírito é maior do que a sua proposta de vencer aquela prova. O desejo, a paixão é muito intenso, eu não estou conseguindo dar conta. E ela começa a se envolver, deixar aquilo fluir, aquele sentimento, aquela paixão, e começa a cercear o Jorge. Vai, assediando, e o Jorge cai. Se apaixona por ele e começa a ter um romance. 2 semanas antes do casamento, o Jorge chega para a Zilda e fala, Zilda, vamos fazer o casamento? Eu não te amo. Eu amo a sua irmã. A Zilda desabou. O que a Zilda fez? Ela poderia falar, vou matar você. E vou matar ela, não é? Eu acabo com vocês dois, safado sem vergonha. Vai lá, pega uma arma e pá, mata os dois. Ela poderia ter feito isso. A Zilda poderia também dizer assim, Jorge, eu te amo muito. E eu quero que você seja feliz. Se você está me dizendo que para você ser feliz, você não pode estar comigo, você tem que estar com a minha irmã, vai embora. Vai ser doloroso para mim, eu vou sofrer muito. Mas eu acredito que a providência divina vai me ajudar a acalmar essa dor, vai trazer um outro companheiro para a minha existência, deve haver um plano B, e eu vou seguir em frente.
Vai, pega minha irmã, casa com ela, só não me obrigue a conviver com vocês, que para mim vai ficar difícil, porque eu amo você, mas vai, você ama, eu te amo tanto que eu quero ver você feliz, vai. Essa é a opção B. Opção C, suicidar-se. Eu não vou dar conta de viver daqui para frente com essa vergonha de você desfazer o casamento 2 semanas antes e ainda por cima com a minha irmã. Não, eu não vou aguentar, eu vou me matar. Ela escolheu a opção C, ela cometeu suicídio, tomou formicida e morreu. O Jorge e a Zilda se casaram, continuaram, seguiram em frente. Terminaram a existência não plenamente feliz por causa do suicídio da Zilda. Então veja bem, nós podemos dizer que eles são culpados pelo suicídio da Zilda? Não, porque a Zilda tinha livre-arbítrio de escolher perdoar ou não perdoar, seguir em frente ou paralisar os seus passos, destruí-los ou destruir a si mesma. Ela tinha escolha, ninguém obrigou ela a fazer isso, ela escolheu matar-se. Eles não são culpados, mas são coautores, são corresponsáveis dentro da lei divina, porque houve uma infração à lei do amor. Houve uma infração à lei do amor. Então isso fica em suspenso. E como é uma recaída, por isso que fala dívida agravada, porque já era uma tentativa de consertar. Então o aluno fez a prova, não conseguiu obter nota, o professor fala, eu vou te dar uma prova de recuperação, estuda, vai cair tal questão, tá? Vou te dar as dicas do que vai cair. Estuda, tá bom, vou estudar. Aí a pessoa vai e faz a prova de novo. Eu vou te dar uma terceira chance, vou fazer fazer um exame. Estuda para o exame, para você não repetir. Se você repetir, ainda vou te dar uma DP. Mas se você repetir na DP, eu vou te matar, desgramado. Então, o professor, quando ele vê o aluno interessado, ele faz de tudo para o aluno passar. Vocês concordam comigo? Então, a providência divina é a mesma coisa. Foi dado 2 oportunidades. Encerrou a chance? Não. Quantas forem necessárias até que vocês passem de fase. Enquanto vocês não passarem de fase, isso aí vai ficar repetindo. Vocês vão andar em círculos até vocês passarem de fase. Tudo bem? Tá bom. Vão para o plano espiritual, todo mundo, eles morrem também. Chega lá, vê a Zilda em estado de verdadeiro frangalho, porque ela cometeu suicídio, depressiva, magoada, sentida, deprimida, muito revoltada, totalmente desfigurada. O corpo espiritual dela totalmente desfigurado pelo suicídio, pelo crime do suicídio, mas também pela própria mente enfermiça, vibrando na mágoa, no ressentimento, no ódio e etc. E Zilda está um caco de ser humano. Gente, precisamos consertar isso e agora? Aí a Zilda, a Marina e o Jorge falam, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos ter que voltar a reencarnar outra vez. Vamos reencarnar outra vez. Como é que vai ser dessa vez? Os amigos espirituais que estão planejando a reencarnação do trio, chega e fala assim, seguinte, bota o Jorge casado com a Marina, porque não adianta fazer diferença, não dá certo. Põe os 2 juntos já põe casado de uma vez, porque não adianta. Tá bom, então vai ser casado. E a Zilda? A Zilda vai ser filha deles. Porque é preciso que eles amem essa filha. Essa ex-irmã traíra de 2 encarnações vai ter que amar essa irmã, essa filha, com todas as forças do seu coração. Porque qual que é a dívida que ela tem com a irmã? É uma dívida de amor. Ela vai ter que dar esse amor. E o Jorge? O homem, a dívida de marido e mulher é também amor. Negou amor para a esposa 2 vezes. Agora ela vai vir como filha, você vai amar desesperadamente esse rebento do teu coração. E nasce a menina, Zilda, que agora chama Nilda. Surda, muda, deficiente mental. E aí, eles adoram essa menina. Morrem por causa dela. Mas a história não para aí. O Jorge desenvolve lepra. Por que lepra? O que atrai? Quando uma mulher bate o olho no homem, antes ela conheceu o cara. Quando ela bate o olho, o que atrai a mulher para o homem? Não é a beleza física? E vice-versa. O homem tem 10 mulheres. Ele não vai olhar para a mais feinha e falar, nossa, essa que eu quero, né? Ele bate o olho e fala, nossa, essa aqui é bonita. Ele vai lá e tentar, quantas vezes vai conversar e ver que ela não tem conteúdo, não gosta. Pode até ir na menos bonita, porque não tem mulher feia, né? Menos bonita, e de repente se encanta, se apaixona e fica com aquela ali. Mas o que atrai
em princípio, é a aparência física. Jorge estava com tanto medo de cometer o adultério pela terceira vez que ele ficou muito feio. Ele plasmou no seu corpo uma enfermidade que o deformou completamente, que é a lepra, que repulsa qualquer um que olha para ele. E aí ele se sente seguro para que ele não venha recair no ato do adultério. Veja o que é a consciência de culpa. Percebam no que eu estou dizendo que em nenhum momento eu falei que Deus veio e falou: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal. Isso é um projeto que é discutido com os envolvidos. Essa é a proposta para corrigir o que vocês fizeram. Vocês topam? Acham que dá? Vamos fazer? Vamos tentar? Nós vamos ajudar. Então essa é a lei de causa e efeito. E aí eles estão vivendo essa experiência. Só que quando o André Luiz é chamado para conhecer essa história, eles vão porque Marina está prestes a cometer suicídio. Olha o que é a culpa. O psiquismo do espírito da Zilda, da filha, que cometeu suicídio em vidas passadas, cheia de mágoa, ressentimento, de dor. A Marina, inconscientemente, porque ela não lembra da vida passada, mas diante daquele espírito, naquela condição, dentro dela tem um sentimento de culpa terrível, uma tristeza profunda, uma depressão de alma, um vazio que ela não sabe o que é explicar. Não tem explicação para esse sofrimento. Consciência culpada. E ela quase comete o suicídio como se fosse uma autopunição. Mas aí o André Luiz e o Hilário e o Silas chegam no momento em que ela está preparando o formicida, exatamente como a Zilda fez na outra vida. E veja que não é a Zilda influenciando ela, é ela, pela culpa, trazendo para ela o castigo, porque nós trabalhamos em culpa, castigo. Quem está culpado tem que pagar, tem que sofrer. Nós temos isso dentro de nós, isso é nosso, não é de Deus. E aí ela resolve cometer o suicídio, mas o André Luiz, junto com o Silas, faz lá uma intervenção energética e, sem querer, ela bate a mão no copo. Quando ela vai fazer um gesto impensado, bate a mão no copo, o copo esparrama no chão. E aí eles dão passe, adormece ela, retira ela do corpo e entrega ela nos braços da mãe, onde a mãe vai conversar com ela junto com os mentores espirituais para reforçar o compromisso reencarnatório. Não desista, está tudo caminhando conforme programado, não desista, segue em frente, vocês não contam. Logo logo o Jorge vem do leprosário, logo logo as coisas vão melhorar, a menina vai ser enferma, mas aos poucos vai passando essa fase, ela está mais agitada, mais agressiva, mais nervosa, ela vai entrar numa fase de serenidade, as coisas vão melhorar, tenha calma. E aí eles seguem em frente nesse processo. Então aqui a gente está vendo a dívida agravada, né? Ali a imagem é pequenininha, mas mostra uma pessoa que tem a lepra, que ela inclusive perde partes das extremidades das mãos, né? O que a gente, esse caso eu vou pular, porque eu não tenho condições da gente falar, a gente só vai caminhar para o nosso encerramento. Esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo. Esforço. Libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, Leon Denis, que é um espírita, um filósofo contemporâneo de Kardec, ele está enunciando aí, falando para a Zilda, para a Marina, para o Jorge, para todos nós, exatamente isso. Se você quer ser livre, se liberte da escravidão imposta pela ignorância, pela falta de conhecimento, que agora nós temos esse conhecimento da lei de causa e efeito, talvez antes não tivéssemos. A ignorância, a escravidão da ignorância e das paixões vis, tirando o império das sensações e dos instintos que guiam os nossos passos, substituindo pela razão. Então, antes de agir, pense, esfria a cabeça, olha a extensão do dano da ação que você vai promover, não age de forma intempestiva, pensa, analisa e, na dúvida, dá um passo para trás. Não vai para frente se você não tiver certeza de que isso não vai machucar o outro e a você. Porque infringiu a lei do amor, dano para o próximo é dano para si mesmo, nessa encarnação e possivelmente na vida espiritual em outras vidas. É isso que a gente está aprendendo aqui, tá? Por uma necessidade de reflexão.
Então seria bom se a vida fizesse isso com a gente, né? Cada vez que a gente vai tomar uma atitude, aparecesse no cantinho assim do cérebro da gente essa imagem. Tem certeza que você quer complicar? Aí você fala, cancelar, né? Ali só tem ok. A gente faltou colocar do lado cancelar. Não, cancelar. E a gente vai finalizar, gente, com essa frase linda da Madre Teresa de Calcutá. Eu gosto muito. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o assim mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Então a Madre Teresa tem várias frases maravilhosas mas essa frase especificamente encerra a nossa explanação e fixa na nossa mente essa ideia, que de nós, hoje, nós viemos aqui para ouvir essa palestra, e eu estive aqui para fazer essa palestra. Não é à toa que nós estamos aqui hoje reunidos para esse projeto. Então, que fique para nós essa proposta, que de nós saia sempre o bem, de nós. Ah, mas eu faço o bem e só recebo o mal. O que os outros fazem é problema deles, o que você faz é problema seu. Então, que de você, que de mim, só saia o bem. Se não saiu bem, se porventura saiu mal, por ignorância, por fragilidade, pelo império das paixões, das sensações, dos instintos, se você não deu conta, peça a Divina Providência que te dê a oportunidade de reparar ainda com a vida em curso. E ela vai te dar. De alguma forma, nós continuamos existindo, mesmo encarnado. Se a pessoa está no plano espiritual, nós podemos encontrar essa pessoa no plano espiritual. Veja que Adelino, ainda no plano espiritual, começou a trabalhar. Já começou a fazer o bem no plano espiritual antes da próxima encarnação. Então nós podemos fazer isso enquanto encarnados. A nossa vida que segue durante o dia, à noite o nosso espírito vai lá e vamos fazer o bem. E vamos trabalhar lá e aqui para acelerar o processo, para que a gente amenize os rigores da lei. Então a lei de causa e efeito é uma lei que não prescreve. A lei humana, depois de uma certa quantidade de anos, se o Estado foi inerte, inoperante, as partes interessadas não conseguiram, dentro de um prazo determinado, concluir o processo, aquele processo perde força, ele é anulado, isso é prescrição de pena, né? Acabou, não vai mais ser julgado, encerrou. A lei de causa e efeito não prescreve, ela é vigente hoje, ontem e amanhã, e ela só se encerra quando você fecha o ciclo. Arrependimento, expiação, que é sofrer as consequências dos seus erros, e reparar. Quando o mal anular o bem, aliás, quando o bem anular o mal que foi feito, encerrou o ciclo. Aí você está livre, tá bom? Então vamos ficar com essa proposta de fazer o bem, mesmo que ninguém valorize, mesmo que as pessoas achem que você é um bobo, né? Continue fazendo o bem, porque não é entre você e o outro, é entre você e a sua consciência, entre você e o Deus que há em nós. Muito obrigado.